E, para além do dinheiro que o Estado gastou pela via direta, que foram os tais 100 milhões de euros que custaram os ditos estádios, ainda permitiu a construção de frentes de construção e mais-valias urbanísticas, outra vez, de dezenas de milhões de euros. Perdão, de milhares de milhões de euros, até me engano. Estamos a falar de corrupção. Também aí, recordam-se que houve um processo de corrupção, que se chamou Apito Dourado, que começou por ser um processo que envolvia construção civil, promoção imobiliária, metro do Porto, etc., árbitros, prostitutas, etc. Foram limpando aquilo tudo e, para ir embranqueando a situação de uma série de cavalheiros que andam aí na vida pública ainda hoje, aquilo acabou por ser, no final, vejam só, um processo que, o filé mignon do processo jurídico, eram questões de urbanismo, acabou como um assunto de prostitutas e árbitros. É evidente que depois não deu nada como é sabido. Portanto, foram limpando e chegou, de facto, à parte mais limpa do processo, que eram as prostitutas, porque os mais sujos acabaram por ficar completamente ilibados. Mas podemos continuar. BPN. Lembram-se do BPN? O BPN é um caso que, na minha opinião, e digo isto não é retórica, se não houver um julgamento a sério do BPN e extorsão, confisco, seja o que for, confisco é uma palavra mais simpática, aos antigos sócios da SLN do seu património, o regime não se aguenta. Assim, neste momento, a Sociedade Lusa de Negócios tem dos maiores patrimónios imobiliários do país, nomeadamente, por exemplo, na Praia dos Salgados, no Algarve, mas darei outros exemplos que não seriam tão simpáticos, onde vão construir um projeto imobiliário gigantesco. E como é que eles compraram esses terrenos todos? Como, aliás, fizeram os negócios todos da SLN. A SLN era um grupo económico em que uma série de cavalheiros que não percebiam nada de banca resolveram fazer um banco. Portanto, ninguém percebia nada de banca, mas fizeram um banco no âmbito de um processo que está claramente ligado a financiamento partidário dos partidos do costume. Pois então, esses senhores fizeram um banco e constituíram naquele grupo, o BPN era apenas uma empresa, num grupo de 200 e tal empresas, que umas funcionavam bem, outras mal, portanto havia empresas que funcionavam de facto. Mas havia ali uma grande vantagem naquele grupo, que era as empresas que davam lucro, o lucro ficava nas empresas, as que davam prejuízo ficavam no BPN. Estão a ver o negócio. Portanto, arranjavam uma empresa, neste momento a maior empresa de produção de castanhas da Europa, é da SLN, e funciona bem, dá lucro, funciona bem, e portanto ficam na SLN. Todas, daquelas 200 e tal, aquelas que corriam mal e davam prejuízo, o que é que se fazia? Pedia-se um financiamento ao BPN e ficava o buraco no BPN. Portanto, resumindo e concluindo, os ativos ficavam na SLN, os passivos no BPN. Quando o passivo já estava suficientemente grande e já não se conseguia aturar aquilo, em novembro de 2008 dá-se esse crime gigantesco, essa verdadeira bomba atómica no Orçamento de Estado, que é nacionalizar o BPN, nessa data negra que é novembro de 2008, e fica o prejuízo do lado do BPN. Mas já agora deixem-me dizer-lhes, e portanto a SLN foi à sua vida, hoje chama-se Galilei, e lá anda a fazer os seus negócios com as castanhas, em Trás-os-Montes, com a herdade dos Salgados, com a Praia dos Salgados, perdão, no Algarve, e farão muitos negócios, ganharam muito dinheiro, e aparentemente passarão todos impunes, quando alguns desses cavalheiros deviam estar presos, e mesmo que nem se saiba bem porque, eles sabem exatamente porque é que estariam presos. Mas eu digo, naturalmente, com a justiça a funcionar. Mas atenção, como é que eu acho que se pode resolver esse problema hoje? Haja vontade do Governo e haja vontade também, naturalmente, da Justiça. Quando o BPN foi privatizado, vendido, portanto, ao BIC do engenheiro Mira Amaral e dos angolanos, e eles só ficaram, e eu farei a mesma coisa com a parte boa do BPN, portanto, com a rede de balcões, com os funcionários, etc. Compraram barato, mas enfim, isso é outra história, que é um detalhe para isto que eu vou dizer, mas os ativos tóxicos e, sobretudo, as grandes vigarices do BPN ficaram num bad bank, que se chama Parvalora, que é um banco do Estado português, que está ali, é um edifício na Avenida José Malhoa, quem quiser pode passar lá e ver, e o que é que está lá? Está todas aquelas vigarices que foram feitas no tempo do BPN. E que vigarices foram feitas? Foram financiamentos imobiliários a projetos que nunca se fizeram e sabia que nunca se iam fazer. Qual era o truque? Era um promotor imobiliário compra um terreno agrícola, vai ali à Câmara, não interessa de onde, isto fez por todo o país, e transforma o terreno agrícola num terreno com grande capacidade construtiva, com grande, chama-se coeficiente de ocupação de solo, e depois
faz um projeto, vai a um gabinete de arquitetos e manda fazer um projeto, e de engenheiros. E pega naquilo tudo, vai ao BPN. Então um terreno que tinha custado 100, pela via da valorização na Câmara, passou a valer 1000. O projeto vale 4000. Pedem um financiamento de 3500 e o que é que deixam como garantia? Um terreno que vale 100. O BPN está cheio disto. São 2,1 milhões de euros de brincadeiras deste género, em que deram garantias 40 vezes inferior ao valor do financiamento. E isto para além de muitas situações em que o BPN chegava ao ponto de financiar o mesmo bem várias vezes, com documentos falsificados, etc, etc. Isto está lá, portanto, se eu tenho conhecimento disto, como devem imaginar, o governo português também tem, alguma da justiça também tem, ainda por cima o governo português tem, porque, como sabem também, apesar de mudarem os governos, há muita gente nas finanças que são sempre as mesmas pessoas. Vão por lá ficando. Aliás, a atual secretária de Estado do Tesouro trabalhava no governo socialista. Ficam a saber isso, caso não soubessem. A doutora Maria Luísa Albuquerque trabalhava com o secretário de Estado socialista e, curiosamente, quando chegou agora ao governo, quem é que ela levou para chefe de gabinete? A mulher desse secretário de Estado com quem ela trabalhava. E, portanto, naturalmente, há ali uma série de pessoas nas finanças que vão conhecer bem esses dossiês. Têm uma vantagem, conhecem bem os dossiês. Têm uma desvantagem, é que não querem falar deles. Esse é que é o grande problema. E, por isso, BPN. Bom, e eu tinha aqui tantos exemplos, mas há um que não posso deixar passar em claro, que é o problema das parcerias público-privadas, de que tanto se fala. Teria muitos outros exemplos, poderemos falar no debate se entenderem, mas as parcerias público-privadas são elas também mais uma bomba atómica nas finanças públicas, que vem, a primeira delas é do tempo do Dr. Cavaco Silva enquanto Primeiro-Ministro, feita na altura e concebida pelo engenheiro Ferreira do Amaral. Recordar-se-ão todos que na altura a Ponte Vasco da Gama foi a primeira parceria público-privada. Na altura não se chamava assim, se chamava-se Project Finance, era um nome mais sofisticado, e a construção da Ponte Vasco da Gama na altura foi vendida à opinião pública portuguesa como sendo um projeto que tinha que ser privado porque o Estado não tinha dinheiro para fazer a ponte. Foi assim que toda a gente entendeu o assunto. Pois, a ponte, a preços da época, custava 870 e tal, cerca de 900 milhões de euros. Os privados entraram com 200 milhões. Portanto, os privados que iam resolver o problema dos 900 milhões, resolveram o problema com 23% do investimento. Então, onde é que foram buscar o resto? Já estão a ver, a nós todos. Onde é que foram buscar o restante? Às portagens da Ponte 25 de Abril, que começaram a receber, ainda não tinham colocado um tijolo, ou não sei lá o que é que se coloca para fazer uma ponte, e já estavam a receber as portagens da 25 de Abril, foram buscar dinheiro à Europa a fundo perdido, fundos europeus, e além de um financiamento do Banco Europeu de Investimentos, obviamente avalizado pelo Estado português. Portanto, os senhores privados fizeram o grande favor de, com 23%, ficarem com a Ponte Vasco da Gama, com a Ponte 25 de Abril, com o exclusivo, durante uma geração, das travessias rodoviárias sobre o Tejo. Quer dizer, se algum grupo qualquer internacional quiser fazer uma ponte sobre o Tejo, não pode fazer sem pagar royalties aos senhores da Lusoponte. Isto foi concebido pelo senhor engenheiro Ferreira do Amaral, que, não por acaso, é hoje o presidente da Lusoponte. Portanto, esteve ali a preparar o negócio de que mais tarde iria colher. Mas, aliás, não é só ele. É assim, os vários ministros das obras públicas. Ferreira do Amaral no tempo de Cavaco. Quem é que veio no tempo de Guterres? Jorge Coelho. Onde é que ele está? Presidente executivo da Motengil, que é a maior empresa detentora de parcerias público-privadas. E a seguir, quem é que veio? Durão Barroso. Quem era o Ministro das Obras Públicas? Luís Valente Oliveira, onde é que ele está? Também nas PPPs, na mesma Motengil. E, curiosamente, esse Project Finance, hoje não se chama Project Finance, chama-se PPP. E o mais engraçado é que os donos iniciais da ponte eram grupos estrangeiros, fundos italianos e não sei o quê, e hoje quem é o maior acionista? A Motengil, curiosamente, da Lusoponte. Bom, e é isto com que temos que viver. É evidente que as parcerias público-privadas depois foi sempre a piorar, não só no caso da Lusoponte como nos outros casos, mas em 2010 então fez-se realmente o crime absoluto em maio de 2010, quando o Governo de então e o Parlamento de então aprovou a nova legislação das parcerias público-privadas, nomeadamente as rodoviárias, que permite que as PPPs são pagas não em função do tráfego, mas em função da disponibilidade. Ou seja, a estrada, pelo simples facto de estar lá, já gera dinheiro às concessionárias. Esta foi a mudança de paradigma do negócio, que se os riscos já estavam todos do lado do Estado e o benefício estava do lado dos concessionários privados, a partir desse dia os riscos ficaram definitivamente do lado do Estado, deixaram de se chamar riscos, passaram a se chamar prejuízos, já não há risco, já está tudo perdido, e os lucros ficaram definitivamente do lado dos privados.
Há aí uma investigação à volta disso, a Polícia Judiciária anda em cima disto, estou para ver o que é que vai dar. Eu próprio já fui ouvido no âmbito desse processo e fiz até questão de dizer às senhoras inspetoras que me ouviram, que estava ali com muito gosto, era uma manhã muito agradável, mas achava que aquilo não ia dar nada, porque provavelmente elas vão fazer um belo documento e depois o Ministério Público arranja uma razão qualquer para arquivar o processo. E, portanto, é esta a história que, reiteradamente, ao longo de 20 anos, vai sangrando recursos do Orçamento de Estado para fundos privados. Isto a nível da Administração Central. A nível da Administração Local é um outro fenómeno, de que já falei aqui brevemente, mas que é sempre a mesma coisa. Reparem que sempre que se ouve falar de corrupção nas autarquias, estamos a falar de urbanismo. É o Parque Mayer, é o Vale do Galante na Figueira da Foz, é o Ambrósio em Gondomar, é o problema da Alfena, daquele senhor que comprou um terreno às 4 horas por 4 milhões de euros e vendeu às 4,5 por 20 milhões, portanto conseguiu uma mais-valia fantástica, 16 milhões e meia hora. Porquê? Porque nessa meia hora arranjou aquilo que ele já tinha no bolso, que era um papel da Câmara a dizer, atenção que isto aqui não é agrícola, aqui pode-se construir um armazém, enfim, que eles depois, tanto quanto sei, vão vender ao Pingo Doce. E, desta maneira, chegamos ao fim de 20 anos a sangrar dinheiro do Orçamento de Estado para privados, com que gente? Com a gente que, com uma promiscuidade absoluta, está na política a fazer negócios. Ponto final. Está na política só para fazer negócios. A promiscuidade sente-se em tudo que é sítio. Eu dou só 2 ou 3 exemplos para não lhes tirar o apetite para o jantar, mas é assim, neste momento já chegam ao Parlamento e 1/3 daqueles cavalheiros estão lá permanentemente a fazer negócios. Porque são administradores, diretores, consultores ou advogados das empresas que fazem grandes negócios com o Estado. Chega ao absurdo de situações que eu às vezes falo no estrangeiro, as pessoas nem acreditam nisto, que é aquelas comissões de maior importância em termos de questões financeiras ou económicas, são lá colocados os deputados que têm maior promiscuidade com esse tipo de interesses. Dou-lhes só o exemplo daquela que é hoje a Comissão Parlamentar mais importante, que é a Comissão Parlamentar, que se chama Comissão Parlamentar Eventual de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira. É a comissão que acompanha o memorando de entendimento com a Troika. Pois quem é que os partidos se lembraram de colocar lá? Bom, o memorando de entendimento tem uma série de medidas, para quem o leu, como seja o apoio à banca, como seja as privatizações, enfim, uma série de medidas que estão previstas no memorando de entendimento. Pois quem é que está nessa comissão? Deputados como Miguel Frasquilho, que tem esta particularidade de pertencer ao Grupo Espírito Santo e, portanto, é um potencial beneficiário, enquanto trabalhador, do apoio à banca. Mas ainda por cima está no Grupo Espírito Santo, na SI, que é a empresa que ajudou os chineses a comprar a EDP. Portanto, ele não só é beneficiário eventual do apoio à banca, como esteve envolvido no negócio da EDP, e, portanto, este senhor vai fiscalizar no final o quê? Os negócios em que ele próprio esteve envolvido. Mas não fica, obviamente, por aqui. O senhor deputado Adolfo Mesquita Nunes é advogado da Sociedade Moraes Leitão Galvão Teles Soares da Silva e Associados, que todos conhecerão, é ali junto ao RITS, que é uma sociedade que, por coincidência, é a Sociedade de Advogados de Referência da EDP. E depois o senhor deputado Pedro Pinto, que aliás, se calhar por isso até foi promovido a vice-presidente do PSD, trabalha como consultor em 2 empresas que dependem absolutamente da EDP. Portanto, aquilo não se devia se chamar, não era a Comissão de Acompanhamento do Programa de Assistência Financeira, é a Comissão da EDP acompanhar o Programa de Assistência Financeira. E assim sucessivamente. É claro que há casos que já atingem a loucura, que é uma área que lhes é, aliás, penso que bastante sensível, que é, não sei se já repararam, que os senhores presidentes das Comissões Parlamentares de Defesa são todos do mesmo escritório de advogados. O atual presidente é o senhor deputado José Matos Correia, que pertence à sociedade do Dr. Rui Pena. E quem era o anterior presidente da Comissão Parlamentar de Defesa? O Dr. José Luís Arnaud, que trabalha em escritório, no escritório do Dr. Rui Pena, que por sua vez ele próprio foi Ministro da Defesa, na altura em que se compraram os submarinos. Portanto, isto acho que já é demais, quer dizer, não há sociedade que aguente um nível de promiscuidade tão intensa. É claro que a promiscuidade não se sente só no Parlamento. Vai, se for preciso, vai ao insuspeito Banco de Portugal. O Banco de Portugal, que tem um governador, administradores, etc., e tem um Conselho Superior que fiscaliza a atividade do Banco de Portugal.